5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. Um bom dia a todos e graça e paz. Vamos começar hoje o capítulo 7 de Atos. E nosso tema é o zelo sem entendimento. Como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 10, verso 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lembrando um pouco do que já vimos, não podendo resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, esses líderes religiosos subornaram pessoas para acusarem-no de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E citaram o povo, os anciãos e os escribas que, investindo contra ele, o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas para confirmarem que Estevão estava de fato blasfemando contra o templo e contra a lei. Agora no capítulo 7, vem o desfecho dessa situação. Em sua defesa, ele conta a história de Israel, conta a história da redenção. E ao contar essa história, ele vai provando que há um denominador comum entre o sinédrio e os pais, que eram da mesma estirpe dos pais, que valorizavam mais o sagrado do que o santo, que zelavam por uma lei que não praticavam, e por um templo que não respeitavam, que estavam presos a uma tradição que perdera de vista o Messias prometido. Nesse sentido, ele vira a mesa e passa de acusado para acusador. Mas, irmãos, a diferença é que ele estava sendo acusado falsamente. Mas sua acusação era tão verdadeira que os religiosos mesmos provaram isso através das suas atitudes com relação a ele. Porque ao matarem-no, eles apenas ratificaram a avaliação que Estevão tinha feito a respeito deles. Então Estevão foi arrastado pela multidão e levado ao sinédrio, constituído por 71 membros, para ser julgado. O sumo sacerdote, presidente do tribunal, o interrogou acerca das acusações que pesavam contra ele. E o verso 1 diz que ele perguntou, o sumo sacerdote perguntou: porventura isto é assim? Ou seja, você confirma essas acusações que estão sendo feitas contra você? E em sua defesa, Estevão profere um longo e articulado discurso, fazendo uma retrospectiva, como disse, da história da redenção. E com isso, irmãos, ele vai deixando claro que era inocente das acusações feitas contra ele. A pregação de Estevão rememoraria os capítulos mais importantes da história de Israel, período patriarcal, o amargo cativeiro, o êxodo, a outorga da lei, a monarquia, a construção do templo e, finalmente, a vinda do Messias. E, em seguida, ele faz uma aplicação prática. Irmãos, com essa pregação, Estevão, como disse, acaba virando o jogo, mostrando que a base da acusação que estavam fazendo conspirava contra eles, uma vez que estavam tendo um zelo sem entendimento, estavam tendo zelo pelo sagrado, sem o entendimento do santo, a saber, Jesus, o Messias. Queridos, quantos em sua meticulosidade e seu legalismo, em suas tradições religiosas, em sua justiça própria, em seu orgulho espiritual, não cometem esse mesmo equívoco de terem um zelo sem entendimento, quando se perdem
em coisas periféricas, perdendo de vista aquilo que é essencial de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus, de acordo com o ensino de Jesus. A pessoa é sincera e ativa em sua religião, mas não agrada a Deus em sua devoção, pois não lhe obedece. Ou padronizam experiências pessoais subjetivas, colocando-as em pé de igualdade com as Escrituras. Muitos têm o conhecimento, as informações dos fatos da fé, mas como esses religiosos não têm o entendimento do significado dos princípios que tais fatos revelam, e nem a sabedoria em aplicar esses princípios à própria vida. Isso é o zelo sem entendimento. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que nos livres das meticulosidades, do legalismo, da religiosidade, que possam caracterizar em nossa vida esse zelo sem entendimento. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar o que é essencial do Evangelho, a saber, Jesus e seu ensino, para que não nos percamos naquilo que é periférico. Seja assim conosco, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.